Então vamos lá, meninas, falar sobre FT. O que eu vou falar aqui não é diferente do que está no vídeo, tá? Mas por que eu quis fazer um vídeo menor? Para ficar mais fácil de você procurar, de você tirar dúvida, tá bom? Então, como que eu vou usar FT para poder romper com as minhas crenças? E a gente usou aquele exemplo do qual é o pior. Você vai imaginar aquela situação que você quer. Ah, eu quero ter autoestima. Então você imagina você tendo autoestima. O que você conquista? O que as pessoas falam? Onde que você está? E aí você começa a perceber onde está o ponto de desconforto aí. Se não aparece o ponto de desconforto de imediato, você se pergunta: o que de pior pode acontecer se eu conquistar isso? Aí você já imagina: ah, então se eu tiver autoestima, as pessoas vão achar que eu sou metida. Ah, e o pior de acharem que eu sou metida é que vão me ridicularizar. Ah, e o pior de me ridicularizar é que eu vou ser excluída. E você vai falando até o momento que repetir. Não é até o momento em que você fala: ah, acabou, não vem mais nada na minha cabeça. Não. Quando você chega no momento em que acabou, não vem mais nada na minha cabeça, é porque o seu subconsciente está te escondendo o ouro. A crença raiz, ela chega na hora que você começa a repetir. Ah, Diana, eu posso fazer só uma vez e acabou? Não. Faça todos os dias essa técnica. Faça sempre. Ou então você pega essa questão X e faça ela por uma semana, depois você solta para ver o que acontece, tá? Por quê? Porque quanto mais você vai fazendo, mais você vai encontrando crenças que você pode limpar. Feito isso, aí você usa EFT. Então, usando o exemplo da autoestima, você vai bater no ponto dizendo: apesar dessa crença que eu tenho de que se eu tiver autoestima, as pessoas vão me esnobar e eu vou ser excluída, eu me amo e me aceito como eu sou. Por que eu falo isso? Porque eu reconheço que existe um programa em mim, mas ele não é meu. Eu entendo, existe um programa em mim que diz que se eu tiver autoestima, as pessoas vão me rejeitar, vão me excluir. Existe esse programa, ele está em mim. Eu reconheço que ele está em mim. Eu reconheço que ele não sou eu. Ficou claro? E aqui você começa a bater os pontos falando tudo aquilo que você viu. Eu quero ter autoestima, mas eu tenho uma crença que se eu tiver autoestima, as pessoas vão me rejeitar, vão falar que eu sou metida. Aí você vai falando, porque quando eu era criança, as meninas que eram mais bonitas, que se destacavam, todo mundo ria delas. Quando acontecia alguma coisa ruim com elas, todo mundo achava bom. E aí você vai explicando isso que está acontecendo. Por quê? Porque você vai se desidentificando, tá? Fez essa rodada, você vai perceber como que você se sente em relação a isso. Qual é o sentimento que continua? Veio alguma memória? Às vezes veio uma situação que aconteceu quando você era criança. Às vezes veio uma memória de quando você era adolescente. E aí você vai bater. Então vamos supor que veio uma memória de que quando você era adolescente, o menino que você queria, ele te esnobou e quis a sua amiga e você se sentiu muito humilhada. Hoje você entende que isso não tem nada a ver, mas a dor continua, o desconforto continua. Por quê? Porque a sua adolescente interior ainda está ferida. E o que é uma adolescente interior ferida? Ela perde a espontaneidade, a criatividade, a energia e ela tem dificuldade de lidar com o sexo oposto. Então você tem que curar a sua adolescente ferida. E aí o que você vai fazer? Apesar dessa memória que eu tive, de que o fulano me esnobou, e com isso eu fiquei com a crença de que as outras meninas sempre são mais bonitas do que eu me amo e me aceito como eu sou. Falou isso 3 vezes, você vai contar essa história. O que aconteceu naquele momento? O que aconteceu que aquele rapaz
fez isso com você? Entendeu? Então você vai fazendo isso até que não apareçam mais histórias na sua mente, até que você se desidentifique. Ah, Diana, até quando? O que acontece com a EFT? Ela te traz clareza da situação, ela te traz uma percepção da situação que você está vivendo e ela te desidentifica com a crença. E em vários níveis você consegue romper com aquilo dali, você vai tomando consciência, tá? E o bacana é, depois você falar o que você quer, você vai batendo, eu escolho ter autoestima, a partir de hoje eu tenho autoestima, e você vai dizendo, quem é você com autoestima, o que você faz com autoestima, entendeu? Tendo qualquer dúvida, deixa isso no grupo lá do WhatsApp, pode deixar aqui embaixo também, só que aqui embaixo às vezes eu acabo não vendo, mas lá no grupo eu vou ver para poder tirar a sua dúvida, para você entender como formular melhor uma frase na sua situação, porque, gente, é muito importante aprender a fazer a EFT. Eu amo essa técnica e recomendo bastante. A outra situação também, como por exemplo, eu falei na questão da saúde física, você vai olhar quando que surgiu esse problema que eu tenho, que nem um exemplo quando eu fiz no dedo mindinho. Quando que surgiu aquele problema? Então aquele problema surgiu quando eu tinha acabado de terminar a faculdade, eu comecei a dar aula e eu não dei conta de morar em outra cidade. Hoje eu dei conta, mas naquela época eu não dei conta. Eu voltei para casa dos meus pais, me sentia com vergonha, me sentia frustrada, minha libido foi a zero. Então um momento foi bem difícil para mim naquele contexto, para mim foi. Então eu comecei a bater nos pontos explicando o que aconteceu naquele momento, como eu me sentia naquele momento. Com isso, essa infecção ela foi acabando, tá? Mas se você, por acaso, subir um problema que não é recorrente, você vai fazer igual eu expliquei, vai pesquisar metafísica do fígado, metafísica do dedo, metafísica da infecção, e aí você vai ler aquilo, vai meditar um pouquinho, perceber o que aquilo faz sentido para você e vai fazer a técnica. Então vamos supor que é infecção de garganta, um exemplo. Infecção de garganta geralmente significa que você não está conseguindo expressar a sua verdade. E aí, supondo que você leu e percebeu isso, realmente, lá na minha profissão, eu não consigo expressar aquilo que eu penso, porque eu tenho medo que as pessoas acham que eu sou muito abiúda. Então você vai perceber essa crença, apesar do medo que eu tenho das pessoas acharem que eu sou abiúda, eu me amo e me aceito como eu sou. E aí você vai batendo nos pontos e explicando, tá bom? Então esse vídeo, como eu disse, ele traz um pedaço do que foi a aula, mas você pode e deve colocar as suas dúvidas, as suas questões e pedir as suas sugestões. Ah, mas eu estou trabalhando nessa situação, essa frase que eu formulei tá bacana, o que você sugere? Tá ok? Então, beijinho, vamos pro próximo vídeo.